Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burle, ministro componente curricular de Física. Vamos continuar o nosso estudo da unidade 2, capítulo 1, Cinemática. Nessa primeira aula, nós vamos conhecer os conceitos primitivos da cinemática escalar e vamos meditar no versículo: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Salmo 103, 11. Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. Isso inclui o comportamento de um corpo ao longo do tempo e descreve este comportamento a partir de uma função, ou seja, descreve matematicamente. Assim, podemos determinar sua velocidade, posição, aceleração e a trajetória desse corpo. Referencial, também conhecido como sistema de referência, é um corpo ou um ponto que adotamos como referência para analisar determinados fenômenos. Sem referencial, não podemos atestar a condição do movimento. Veja este exemplo. Veja que essa pessoa está a 10 metros da porta do banheiro. Então, a porta do banheiro é a referência. 10 metros é a distância que a pessoa se encontra. Posição. Distância em relação ao referencial. Então, nós temos aqui uma estrada, vamos chamar ela de B, uma pessoa, uma placa de 30 km e a outra de 0. Qual a posição dessa pessoa? Essa pessoa está no quilômetro 30 da estrada B. E qual que é a referência? A placa de 30 km. Trajetória. Quando os aviões da Esquadrilha da Fumaça se exibem em espetáculos, deixam um rastro de fumaça por onde passam. Esse rastro de fumaça representa todas as posições ocupadas pelos aviões durante seu movimento, evidenciando sua trajetória. Conjunto de posições que um corpo em movimento ocupa. A trajetória seguida por um corpo depende do referencial, a partir do qual estamos fazendo observações. Vamos ver um exemplo. Observe a árvore está em movimento em relação ao carro. Você pode achar isso estranho, mas é assim que a física raciocina para descrever os movimentos. Dessa maneira, você vai ver que o carro em relação à árvore ocupa várias posições ao longo do tempo, sobre um dado caminho, ou seja, numa trajetória. A trajetória é um conceito relativo, depende de um referencial. Isso significa que um mesmo movimento descreverá trajetórias diferentes, dependendo do referencial. Vamos ver mais um exemplo. Vamos pensar num avião que solta um projétil no ar. O piloto vai ver um tipo de trajetória embaixo do avião. Essa trajetória será uma reta em linha vertical. Um observador que olha fixo à terra o movimento do avião no horizonte largando este projétil vai enxergar um arco de parábola. Portanto, o mesmo movimento poderá ser observado de dois pontos de vista diferentes, produzindo, portanto, uma percepção de duas trajetórias diferentes. Movimento. Imagine uma família que viaja em um carro pela rodovia. Nesse caso, um ocupante do veículo pode notar que se encontra em repouso em relação ao carro e, ao mesmo tempo, em movimento em relação à árvore. Ponto B. Então, o movimento é um objeto ou ponto material estará em movimento quando suas posições em relação a um determinado referencial apresentarem alterações com o tempo. O repouso. Um objeto ou um ponto material estará em repouso quando suas posições em relação a um determinado referencial não apresentarem alterações com o tempo. Observação: não existe repouso em movimentos absolutos, pois tudo depende do referencial adotado. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de física. Até a próxima!